Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 293 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 35, que diz o seguinte: Os Recabitas. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Vá à casa dos Recabitas, convide-os a vir a um dos recintos do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, ao recinto dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. O recinto ficava ao lado do recinto dos líderes e debaixo do recinto de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da casa dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: Nem vocês nem os seus descendentes jamais beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão, não plantarão vinhas nem as possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra, na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, as nossas mulheres, os nossos filhos e as nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos arameus. Assim permanecemos em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Declara o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles obedecem à ordem do seu antepassado. Eu tenho falado a vocês, vez após vez, contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês, vez após vez, todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à casa dos Recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Jeremias capítulo 36. Jeoaquim queima o rolo de Jeremias. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Pegue um rolo de um livro e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo do livro, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei e que você escreveu no rolo. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem das suas cidades.
Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu no livro as palavras do Senhor, no templo do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum diante do Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, no recinto de Gemarias, filho do secretário Zafã. O recinto ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Zafã, ouviu todas as palavras do Senhor contidas no livro, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Zafã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito no livro. Então, todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: Sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se apavorados e disseram a Baruque: É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: Diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas estas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: Vá esconder-se com Jeremias, que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo no recinto de Elisama, o secretário. Foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi trouxe do recinto de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escriba e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras não se apavoraram nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. No entanto, o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá, que assim diz o Senhor: Você queimou aquele rolo e perguntou: Por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. O seu corpo será lançado fora e exposto ao calor do dia e à geada da noite. Eu castigarei os seus filhos e os seus servos por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porque não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. 1 Timóteo capítulo 5. Como tratar as viúvas, os presbíteros e os escravos. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza.
Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a pôr em prática sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos a seguir essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos em ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são manifestas, e as que não são não podem permanecer ocultas. Salmo 89, versículos 14 ao 37. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua justiça, pois tu és a glória da força deles, e pelo teu favor exaltas o nosso poder. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Em uma visão falaste um dia, aos teus fiéis disseste: concedi ajuda a um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o enganará, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor leal acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor leal por ele para sempre, e a minha aliança com ele está assegurada. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus estatutos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele o meu amor leal. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol.
Será estabelecido para todo sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Provérbios 25, versículos 25 ao 27. Como água fresca para a garganta sedenta, assim é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!